Você só precisa ter em mente esses 4 argumentos na hora de fazer a redação do Enem. E eu prometo pra você que qualquer tema que cair, você vai estar preparado. Você não vai nem hesitar antes de começar a escrever a redação, tá? Então, vou contextualizar aqui. A redação do Enem, o tema da redação do Enem a gente não consegue acertar. Mas a gente consegue prever o tipo do tema da redação do Enem. Que é o quê? É um problema que afeta a sociedade brasileira, ok? Então, como o tema é sempre um problema que afeta a sociedade, a gente foi criando esse molde, esse modelo que faz com que os argumentos sejam ou 2 causas para o problema, que é o tema sempre, ou uma causa e uma consequência para o problema, ou 2 consequências para o problema. Se você quiser argumentar falando das consequências do problema, daí realmente você precisa pensar em consequências específicas do tema, certo? Porque não tem como você prever uma consequência que serve para qualquer tema. Porque, se o problema é a desvalorização dos povos indígenas, as consequências são umas. Se o problema é a influência da inteligência artificial no aprendizado dos jovens, a consequência é outra, tá? Então, consequência não tem como, tá? Ter coringa, ok? Aí é mais complicado, mas tem como fazer. Agora, se a gente for argumentar pro lado das causas do tema, a gente já consegue fazer algo coringa. Coringa que eu digo que serve pra qualquer tema. Por quê? Porque todos os temas têm em comum que são um problema da sociedade. E todos os problemas que acontecem na sociedade acontecem por conta de coisas, por conta das mesmas coisas, ok? E quais coisas são essas? Vou falar aqui 4 delas, tá? O primeiro argumento, a primeira causa que é motivo de qualquer problema na sociedade é a passividade social. O que é passividade social? É a questão de a população ser passiva sobre o problema. Passiva no sentido de não fazer nada. Lavo minhas mãos para o problema. Por quê? Por que a passividade social causa todos os problemas, independentemente de qual é? Porque se um problema existe, é porque ninguém resolveu ele ainda, certo? Porque se tivesse resolvido, ele não existia mais. Então, se existe, se tá ali, é porque as pessoas não resolveram ele. Então, se as pessoas não resolveram ele, é porque elas estão sendo passivas em relação ao problema. É porque elas estão negligenciando o problema, não estão dando a importância que ele merece. Porque se elas não fossem assim, elas estariam fazendo algo para resolver o problema, mas não estão. Então, é por isso que qualquer coisa que acontece porque as pessoas deixam acontecer. Acontece porque a sociedade olha pro problema acontecendo e larga ele, não faz nada. Por isso que é um argumento coringa, ok? Segundo argumento coringa. A famosa negligência governamental, né? O famoso descaso do governo. Por quê? Porque se existe um problema que está afetando a sociedade, é porque o governo não pensou em nada, não fez nada para resolver isso ainda. Porque o governo, pensando ali nos órgãos, no presidente, no poder legislativo, eles têm todo o poder para tomar medidas para resolver determinado problema. Você, quem que é a gente para resolver a questão das queimadas? Que poder que a gente tem para resolver isso? Mas o governo tem poder. O governo tem poder sobre muita coisa para resolver muita coisa, para fazer muitas medidas, mas ele não faz. Porque se o problema existe ainda, é porque o governo não fez nada para resolver. Não fez uma lei para resolver, não tomou medidas para resolver, não criou políticas públicas para resolver, não aumentou a fiscalização de alguma coisa para não acontecer o problema, tá? Então, se o problema existe ainda, que é o tema da redação, é porque o governo poderia resolver ele, mas não resolveu ainda. Então, a gente vem para negligência do governo, que também se aplica a todos os problemas. Antes de falar os últimos 2, eu queria contar que eu tenho um curso de redação do Enem e nele eu falo desses argumentos coringa tintim por tintim. Eu explico assim, como desenvolve eles frase por frase, literalmente. Primeira frase até o ponto, você vai falar isso. Segunda frase até o ponto, vai falar isso.
eu mostro quais repertórios que dá pra você usar com esses argumentos, então você vai casar repertórios com os argumentos coringa, quais propostas de intervenção dá pra você casar com esses argumentos coringa. Então naquele curso basicamente você aprende do zero a redação e aprende aí com o texto pronto, basicamente, tá? Tudo coringa, tudo amarrado já, só falta você colocar ali as partes que não dá pra prever, que eu também ensino naquele curso. Então, se você tem interesse em já garantir os 900 mais na redação do Enem, pra ficar fácil, vai aqui na descrição que tá o link do curso bem bonitinho pra vocês, tá? Mas, voltando aqui, terceiro argumento coringa. Então, já falamos aqui da passividade social, já falamos aqui da negligência do governo, vamos falar da influência da mídia? Atualmente, todo mundo, a vida de todo mundo é baseada na mídia, nas redes sociais, ok? Então, tudo que as pessoas fazem, elas viram na rede social. Todos os problemas que acontecem, a rede social mostrou. A rede social incentivou. As pessoas estão doentes, as pessoas estão ansiosas, a rede social está causando isso. As pessoas estão desvalorizando os povos originários, a rede social fez algo para perpetuar essa desvalorização, porque as pessoas estão sendo muito moldadas pela rede social. Então, pode ser que para você não apareça conteúdos assim, mas em algum lugar da internet existe. Então, tudo que acontece, todos os problemas que acontecem, é porque as pessoas fizeram esses problemas, certo? E se elas fizeram, elas foram influenciadas pela rede social, tá? Então, já dá pra puxar isso também. E, por fim, quarto argumento coringa é a desigualdade social, tá? A desigualdade social é a causa de muitos problemas, talvez não todos, tá? Esse aqui talvez não todos, mas é legal ter porque às vezes tem um tema que cabe bastante. A desigualdade social no sentido de uns têm acesso a alguma coisa e outros não têm acesso a essa coisa, né? A educação, a saúde, enfim, moradia. Então, muitos problemas acontecem por conta da desigualdade. Muitos problemas acontecem porque algumas pessoas não têm, outras pessoas têm. Indo para a redação, pensando nesses 4 argumentos, tendo esses 4 argumentos na manga, qualquer tema que aparecer ali, é só você escolher os 2 melhores pro tema, tá? Você tem 4 na manga, é só você olhar o tema, eu acho que pra esse tema aqui é melhor usar esse e esse. Aí você escolhe, são 2 argumentos na redação do Enem, escolhe os 2 e desenvolve, tá? Sem hesitação, sem ficar em dúvida, você já sabe que vai escrever 2 desses 4 argumentos. É só você decidir quais deles quando chegar o tema, ok? Então, faz isso quando você for estudar a redação do Enem ao longo desse ano e me fala depois se deu certo, ok? Já fica por aqui no canal para mais conteúdos assim de redação, de escrita, de Enem, vestibulares e etc.